Olá pessoal, então eu vou recriar um módulo de editais da plataforma Wave Code com algumas melhorias, tá? Então, na verdade, esse módulo de editais seria uma sugestão de um cliente com mais idade, né? Que ele identificou que a lista de editais tinha que rodar muito o scroll do mouse para poder visualizar os editais, né? Então, só para demonstrar aqui, ó, eu estou vendo um edital na tela. Esse aqui são informações de um edital. Para ver o edital de baixo, eu tenho que rodar o scroll. E assim eu vou rodando o scroll para ver todos os editais. Então, qual seria a melhoria? Seria criar, em vez de mostrar uma lista expandida, assim, ó, com todas as informações do edital, mostrar em cards, né? Da forma que eu clico no card e ele me mostra expandido os editais. Então, para criar, tá? Eu vou usar a Gemini do Google, tá? Então, deixa eu entrar aqui na Gemini. Perfeito? E aí, eu vou começar a solicitar para que ela faça os cards. Então, eu tenho um prompt aqui, né? No qual eu estou dizendo assim, ó, me mostre uma lista de cards, tá? Cada card contendo uma imagem, o nome do portal, o número da licitação, a WASG, a data de abertura, a data de disputa e uma esfera. Esfera se é municipal, estadual ou federal, que isso é uma outra sugestão, tá? Perfeito? Então, vamos lá. Então, ela me mostrou, né? Só que ela não me mostrou em códigos, tá? Então, eu vou solicitar ela em código, tá? Me mostre em código HTML uma lista de cards. Ó, aí ela me mostrou, tá? Me mostrou em código. Ok. Ela me mostrou em código, então eu vou copiar esse código que tem aqui. Vou vir aqui no meu editor de texto, no meu editor de código, que é o Sublime Text, tá? Esse aqui você vai ter que baixar. Vem aqui em File, Open Folder, para abrir uma pasta. Eu já criei essa pasta chamada Projeto Sugestão, então é só clicar em cima do Projeto Sugestão e selecionar. Perfeito? Aqui é o seguinte, eu vou ter que criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de... Vou dar um nome para ele, tá? Vou colar o código primeiro, esse código que o Google me deu, tá? E vou salvar, tá? Vou salvar como index.html. Isso é um padrão, tá? Então você sempre chama o teu código HTML de index, o teu código, tá? Então eu vou salvar aqui. Perfeito. Agora eu preciso abrir esse código, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir no meu navegador esse HTML. Então deixa eu vir aqui na pasta, abrir o HTML e ele me traz aqui alguns cards já, tá? Demonstrando as informações que eu solicitei. Então tá bem bonito esses cards aqui, tá? Eles contêm bastante informações, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar agora a Gemini que quando eu clicar num card, tá? Quando eu clicar num card, apareça então expandido as informações desse edital, porque por exemplo aqui
eu tenho o objeto da licitação e o comprador, por exemplo, né? Então eu precisaria de todas as informações da licitação, tá? Perfeito? Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer, na verdade, antes de fazer isso, é separar o código, o HTML do CSS, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, esse código que a Gemini me deu, ela me deu essas informações aqui de estilo, tá? Pode ver que tem uma tag chamada style aqui. Essas tags de estilo, elas dão estilo, dão cor, dão tamanho, dão dão organização, se é em linha, se é de forma vertical, em coluna, né? Então ela me dá esse tipo de informação. Eu poderia separar isso aqui num arquivo CSS separado. Então eu posso pedir isso para Gemini. Então eu vou solicitar ela. Separe os arquivos index.html e CSS e estilo style.css. Vamos ver. Ok, agora ela separou. Então se eu vim aqui, copiar, vim aqui na nossa ferramenta, eu vou colar, vou selecionar tudo isso aqui e vou colocar só o HTML. Agora tem só o HTML aqui, tá? Então essa é a estrutura de um HTML, tá? Eu vou estar salvando isso aqui. E agora é o seguinte, ela também criou o arquivo styles.css. Eu preciso colocar esse arquivo na minha aplicação. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou vir aqui sobre a minha pasta do projeto, vou dar um new folder para ele criar uma nova pasta, vou chamar essa pasta de CSS, tá? E dentro da pasta de CSS eu vou dar um new file e vou criar um novo arquivo, que é o arquivo CSS. Então é só copiar o CSS que a Gemini gerou, colar, tá? Aqui eu já tenho o arquivo CSS. Vou ter que salvar, né? Então eu vou chamar de style.css. Perfeito. Feito. Essa parte está feita. Então aqui no index, tá? É interessante, na verdade é até necessário, tá? Que se faça a referência correta do arquivo CSS, porque eu estou dizendo que essa página HTML vai ter um CSS, um estilo, né? Então eu vou ter que dizer que ela está em ponto barra CSS barra. Então ela está na pasta do projeto sugestão, dentro da pasta CSS, por isso esse CSS aqui, tá? E o arquivo style.css, que é esse aqui. Então eu estou referenciando esse arquivo aqui, tá? E vou salvar. Agora, para ver se está funcionando tudo certinho, eu vou atualizar aqui o meu index.html, ó, continua com as mesmas informações e da mesma forma, né? Eu só separei aqui os arquivos, a responsabilidade de cada arquivo, tá? E agora eu vou solicitar a Gemini, tá? Que ela abra de forma expandida uma tela. Ó, quando eu clicar em um card, abra uma tela com o nome do portal, o número da licitação, a WASG, a data de abertura. Aí eu posso até colocar o objeto antes,
o comprador. Aí vou colocar data de abertura, data de disputa, o link do edital, o link de download, as palavras-chave, e é isso. Isso já é o suficiente, tá? Então, eu quero também que, tá, por enquanto eu vou mandar só essas informações. Vamos ver se ela me dá certinho. Ó, ela me gerou uma atualização para o index HTML, tá? Ela gerou tem duas opções, inclusive, tá? Tem que ver qual delas que tá funcionando, mas enfim. Gerou um estilo CSS. E cadê o JavaScript? Vamos ver se o JavaScript ela não criou. Tá. Então é isso, é necessário solicitar a ela que crie um arquivo JavaScript, crie um arquivo JavaScript para me mostrar uma tela quando clico no card. Tá. Gerou o arquivo JavaScript, tá? Então temos aqui o JavaScript necessário. Eu vou copiar esse arquivo de JavaScript e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, criar um new folder agora. Vou vir aqui na pasta do meu projeto, dar um new folder. Colocar aqui a pasta JS. Então já aparece a pasta de JavaScript aqui, tá? Dentro da pasta de JavaScript eu vou dar um new file. New file. Vou colar esse arquivo. Vou colar o arquivo as informações do arquivo que eu peguei ali da Gemini. Vou salvar. Vou dar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar de script.js. Tá. Eu gostaria que o script.js estivesse dentro da pasta de JS. Ele não criou dentro da pasta do JS. Então eu vou jogar aqui direto na pasta, tá? Fechou. Aí agora eu vou ter que referenciar esse arquivo JS aqui no meu HTML. Então eu vou pedir para Gemini gere o arquivo HTML correspondente ao arquivo de JavaScript. Vamos lá? Então vou copiar aqui. Vou vir aqui e vou simplesmente colar em cima. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu copiar de novo e colar. Pronto, agora tá completinho. Tá completinho. Deixa eu ver aqui se ele tá linkado. Ó, aqui, pessoal, ele linkou o arquivo de JavaScript aqui, ó, tá? Então eu preciso dizer qual pasta ele tá.
Então eu vou vir aqui no, eu digo que está na pasta raiz do projeto, ponto barra, dentro da pasta JS, e o arquivo se chama script.js. Só que lembra que aqui em cima a gente já tinha corrigido o caminho da pasta dos estilos, então eu vou ter que colocar aqui novamente porque ele não salvou. Ele criou um novo arquivo para mim. Perfeito. É interessante também a gente solicitar que ele crie um arquivo CSS correspondente. Então, crie um arquivo CSS correspondente. Porque daí qualquer atualização que ele tenha feito, ele vai então salvar esse novo arquivo, tá? Então beleza, salvei. Agora é colocar para rodar e ver como é que está, tá? Perfeito. Agora se eu clicar no card, ele tem que me mostrar uma tela. Ó, ele me mostrou na tela. Porém, ele me mostrou na mesma tela do card. Seria interessante que ele me mostrasse uma tela modal, porque aqui ele está em cima da informação. Então, eu vou pedir para ele criar uma tela modal, tá? Então, vamos lá. Quando eu clicar no card, abra as informações do edital em uma tela modal. Novamente ele me dá um arquivo HTML, certo? Me dá um script.js e me dá um estilo CSS. Então tá. Então já temos os 3 arquivos que a gente precisa. Então é só copiar. Vamos lá. Index.html. Tô salvando. Aí a única coisa que a gente vai ter que salvar sempre, colocar sempre é o local da pasta, tá? Porque isso aqui a gente vai tem que estar sempre ajustando. E daí aqui, ó, .css /style. Pronto, eu já colei o arquivo HTML. Agora eu vou pegar o arquivo JavaScript. Tô colando aqui o JavaScript. Perfeito. Eu consegui colar, porém ele criou fora da pasta. Eu vou deletar esse antigo e vou jogar o novo ali dentro da pasta, tá? E aqui no Style CSS também tem que pegar o Style CSS ali. Vamos pegar aqui, vamos colar e vamos salvar. Então perfeito. Agora temos os 3 arquivos e agora vamos ver se ele abre numa tela modal, tá? Atualizei aqui a página, então quando eu clicar no card, ele abre numa tela modal. Então veja que ele abriu aqui com as informações, tanto para ver o edital, quanto para fazer o download do edital. Então ele trouxe bem bonitinho aqui as informações do edital para mim, tá? O que eu poderia fazer aqui para melhorar? Veja que eu tenho uma seguinte situação. Se eu quiser ver um outro card, eu tenho que clicar no outro card e fechar. Se eu quiser ver o outro, eu clico e fecho. Então, eu posso ter solucionado o seguinte problema. Quando eu coloco mais cards em uma linha, né, coloco, por exemplo, até 5 cards em uma linha, e eu na verdade criando uma melhoria no aspecto do scroll, né?
porque eu estou visualizando 3 editais numa mesma linha. E aí eu não preciso ficar rolando o scroll. Beleza? Mas isso não é muito funcional, porque se eu tenho que clicar no card, ver as informações do card e fechar para ver o próximo e fechar para ver o próximo, então isso também é um aspecto da usabilidade que a gente precisa melhorar. Então o que eu poderia colocar aqui? Um botão de próximo e um botão de anterior. Então eu vou pedir para Gemini isso, colocar na minha tela modal um botão de próximo e um botão de anterior, tá? Então vamos lá. Coloque na tela modal do card um botão de próximo e um botão de anterior. Para que o sistema, para que avance para o próximo card e retroceda para o anterior. Então vamos lá, vamos ver se ela vai me dar os botões e o comportamento também. Talvez ela não dê o comportamento porque de repente eu não tenha especificado corretamente. Então de repente eu vou ter que pedir, faça esse comportamento, né? Mas vamos ver. Ó, ela já me gerou o arquivo de script. Eu vou copiar aqui. Vou vir aqui no meu arquivo de script, vou selecionar tudo, vou apagar, vou colar um novo, vou salvar. Ele fica criando fora da pasta, eu tenho que ficar deletando ali, mas enfim, só jogar o arquivo de script ali dentro da pasta. Pronto, o arquivo de script eu já tenho. Agora, deixa eu ver se ele gerou algum arquivo de alteração para CSS e HTML. Ele gerou um arquivo de HTML, claro, porque eu preciso colocar 2 botões. E para colocar 2 botões, eu tenho que colocar isso no HTML. Então, por isso que ele gerou um arquivo HTML. Então, eu vou vir aqui no arquivo HTML. Opa, deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu excluir esse arquivo de script, jogar esse aqui ali dentro. Vou vir no meu arquivo HTML, tá? Aqui, vou selecionar tudo, vou colar, vou salvar e novamente vou só colocar ali o caminho certinho da pasta do script.js, tá? Aqui em cima eu tenho que colocar o caminho da pasta do CSS. Salvo. Perfeito, então eu já tenho o script e o HTML. Falta o CSS, porque eu vou até rodar sem o CSS aqui, só para mostrar que os botões vão estar bem esquisitos, tá? Olha só. Vou salvar aqui. Quando eu clico num card, aparecem os botões. Olha como aparecem os botões anterior e próximo. Eles estão sem estilo, eles estão sem cor, sem um tamanho correto, adequado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte modificação. Eu vou vir aqui na Gemini, vou pegar o arquivo CSS que ela criou, tá? E vou incluir aqui no arquivo de CSS e vou salvar. Agora eu tenho cores para os botões também, ó, e o posicionamento também na página, tá? Ela corrige o posicionamento. Então o arquivo de CSS ele me permite fazer esse tipo de coisa, de colocar os botões, de aumentar o tamanho, colocar a cor, escrito próximo está em branco. Isso aqui tudo eu consigo modificar no CSS. E a posição deles na página. Antes eles estavam aqui no canto esquerdo da página. E agora eles estão
cada um no canto lateral da página, né? E agora resta saber se o funcionamento, se o comportamento de ir para o próximo card está funcionando. Então, se eu clicar em próximo, ele tem que ir para o próximo card. Foi para o próximo card. Se eu clicar em próximo novamente, para o próximo card. Se eu voltar, ele está voltando. Então, ele está fazendo exatamente o que ele deveria de fazer. Avançar no card e retroceder. Tá? Esse comportamento aqui, quem faz é o JavaScript. Por isso que a gente teve que colocar o arquivo JavaScript, tá? Então, aqui no arquivo JavaScript tem um comportamento para cada botão, tá? Então, essas são a estrutura básica para tu montar uma página, um site, um sistema, um módulo. Aqui eu estou colocando módulo de editais, né? Mas tu poderia criar outras coisas, tá? Então, o que tu precisa? Recapitulando aqui, tá? O que tu vai precisar? De um arquivo index.html, de um arquivo index.html para criar toda a estrutura da página, todos os botões, todas as informações, tá? De um arquivo de estilo para dar cor, para dar tamanho, para dar posicionamento, e um arquivo de script.js para dar o comportamento. Eu cliquei e aconteceu, eu cliquei no card e abriu uma tela modal. Opa, se eu cliquei no card e abriu uma tela, isso é um comportamento. Esse comportamento está descrito aqui no arquivo de JavaScript, tá? Quando eu cliquei em próximo e foi para o próximo edital, esse comportamento também está escrito aqui no arquivo de JavaScript. Então, ó, se a gente olhar até aqui, ó, ele diz assim, ó, funcionalidade de navegação, botão próximo. Funcionalidade de navegação, botão anterior. Se eu clicar, tem que ir para o anterior. Se eu clicar no próximo, tem que ir para o próximo. Então, isso aqui é tudo descrito no arquivo JavaScript. Claro que esses detalhes da programação, isso aqui precisa ser estudado, né? Caso tu se interesse, tu tem que ir em busca de um curso de JavaScript, CSS e HTML, tá? Mas a Gemini, ela te permite criar um site sem ter muito conhecimento de programação, tá? Só conhecendo a estrutura básica, que é o HTML, o JavaScript e o CSS. Então essa é a sugestão que eu criei, né? Ficou até mais bonita que a primeira, porque a Gemini caprichou e me mandou uma estrutura de CSS bem bonitinha, né? Eu poderia mudar uma imagem também, se eu quisesse. Então, se eu mudasse essa imagem, por exemplo, do PNCP aqui, ó, se eu colocasse a imagem do JavaScript, eu teria que vir aqui, ó, por exemplo, no arquivo de HTML, e aqui vai ter a imagem, né? Então, se eu procurar aqui, vai ter a imagem. Deixa eu ver onde é que está essa imagem. Tem uma div aqui, tem o portal logo, PNCP. Vamos ver aqui onde é que está essa imagem. É que, na verdade, ele está criando um... Eu vou pedir para Gemini para trocar a imagem. Vamos ver se a Gemini consegue trocar a imagem para o Comprasnet. Eu acho que ela consegue sim, tá? Deixa eu ver aqui. Troque a imagem dos cards para a imagem do portal Comprasnet. Vamos ver. Ó, ela gerou um arquivo HTML aqui. Eu vou... tá aqui o arquivo. Aqui tá o source da imagem. Keywork. Vou jogar aqui. Vou salvar. Quebrou o link. Quebrou a estrutura do site.
porque ela não está mais achando o arquivo de script, né? E não está mais achando o arquivo de CSS. Então eu sou obrigada a colocar o caminho aqui corretamente. Vamos ver agora. Basicamente ela criou uma possibilidade de eu colocar a imagem, mas provavelmente ela não encontrou a imagem do Comprasnet. Então deixa eu ver aqui, ó. Agora ela criou uma tag de imagem, tá? No qual eu vou descrever aqui. Eu tenho na minha máquina. Deixa eu ver onde é que tá a imagem. Tá aqui, ó. Eu vou colocar ela dentro do projeto. Vou criar uma pasta aqui chamado img dentro do meu projeto e colocar essa imagem aqui. Deixa eu chamar de cn, que é Comprasnet, tá? E agora eu tenho a pasta imagem com cn aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu HTML e vou colocar o caminho dessa imagem ali. Tá dentro da pasta img cn.png. Agora vou atualizar para ver se aparece a imagem ali. Agora tá ali, ó. A imagem está correta, né? Adequada ao que eu gostaria, tá? Então, perfeito. Se eu quisesse trocar o nome, eu poderia trocar o nome aqui, em vez de chamar de antigo Comprasnet, só colocar Comprasnet. Não precisa ser antigo Comprasnet. Comprasnet. Pronto. Aí aparece escrito ali Comprasnet. Isso são alterações feitas no arquivo de HTML. Tá vendo? Então eu poderia até mudar o número da licitação aqui embaixo. Colocar um número que tem a ver com o portal Comprasnet, por exemplo. Esse. Ó, quando eu atualizar, vai atualizar o número, ó. Tá? Eu poderia fazer um destaque aqui, ó, da cor da data de abertura. Se eu quisesse fazer um destaque da cor da data de abertura, eu vou ter que mudar o arquivo HTML e CSS para fazer esse destaque. O CSS é porque ele vai botar a cor, tá? E o HTML ele tem que dar uma identificação para aquele local que vai sofrer a mudança de cor. Então, eu vou pedir para ela coloque um destaque em azul na data de abertura dos cards. Ó, criou o arquivo de style, né? Para fazer a alteração da cor, tá? Então, se eu vim aqui no meu arquivo de style, vem aqui no meu arquivo de style e colo aqui o meu style. Eu acho que ele não gerou o arquivo completo, ele só gerou o. Eu acho que eu vou ter que voltar e vou colar isso aqui na continuidade aqui, ó, tá? E vou fazer o seguinte: o meu arquivo HTML sofreu mudanças, então me mostre o arquivo, me mostre o arquivo HTML completo. Index HTML completo. Então eu vou vir aqui colar. Opa. Acho que
eu não copiei tudo aqui. Deixa eu visualizar tudo aqui, copiar. Só não posso me esquecer de colocar os locais aqui da pasta de JavaScript, da pasta de CSS, tá? Então o arquivo CSS já tá todo aqui, tá salvo. Então vamos lá, vamos atualizar aqui. E agora ele me mostra com as respectivas datas de abertura em azul destacado, tá? O comportamento tá normal. A única coisa que eu vi que mudou foi a imagem aqui, porque a gente esqueceu de alterar o local da imagem, que também tem que colocar que ela tá na pasta raiz do projeto, que é o ponto barra img barra cn.png, que é o nome do arquivo. Aqui, ó, o novo nome do arquivo da imagem. Agora ele vai aparecer perfeitinho, ó. Perfeito? Então, só para mostrar que a data de abertura sofreu um arquivo, ela teve uma alteração no arquivo de estilo. Então, se a gente olhar no style CSS, esses estilos aqui foram adicionados ao arquivo de estilo para dar o destaque da cor, ó. Essa é a cor, esse é o tamanho da fonte, né? O tamanho da letra, tá? Perfeito? E aqui, onde está a data de abertura, foi colocada essa tag de spam, tá? Então é uma forma dele conseguir identificar que esse info label aqui, ó, sofreu alteração de estilo. Então, se eu olhar aqui, info value, ó, o valor sofreu uma alteração de estilo, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar, tá? Se ficou qualquer dúvida, coloca aí no comentário, tá? E eu vou esclarecendo ainda mais, tá? Agradeço a atenção de todos, uma boa tarde. Tchau, tchau.